Porque se você não entender isso, vai continuar vivendo uma ilusão disfarçada de realidade. Vai seguir batalhando, tentando manifestar a abundância espiritual e material, sem perceber que está nadando contra a própria natureza do universo. E pior, achando que a culpa é sua. A verdade é dura, mas libertadora. A forma como você percebe dinheiro, espiritualidade e até mesmo a sua identidade foi programada para mantê-lo preso. E essa prisão não tem grades. Ela vibra. Vibra em uma frequência que repele exatamente aquilo que você mais deseja. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, sincronicidades e crescimento espiritual com fluidez, enquanto outras vivem em constante escassez espiritual e financeira? A resposta está em um código invisível que rege toda a existência. Um código que mistura ciência, espiritualidade e sabedorias ancestrais, mas que nunca foi explicado para você da forma certa, até agora. Neste vídeo, vamos desvendar a arquitetura energética da realidade. Vamos mergulhar no que Nikola Tesla, Albert Einstein, Carl Jung e os antigos mestres herméticos já sabiam. Tudo é energia, mas não energia como um conceito poético ou esotérico qualquer. Energia como frequência, vibração, ressonância, mensurável e manipulável. E se tudo é energia, a abundância também é. E isso muda absolutamente tudo. Prepare-se para entender por que seu sistema nervoso é mais importante que seu currículo. Por que sua frequência emocional pode atrair ou repelir dinheiro. E por que o que você sente ao ver sua conta bancária diz mais sobre sua espiritualidade do que qualquer meditação ou mantra. Mas não é só sobre dinheiro. É sobre você se tornar soberano da sua própria energia. Sobre reprogramar o campo eletromagnético que seu corpo já emite todos os dias, quer você saiba ou não. E sobre como alinhar esse campo com a verdadeira abundância, aquela que nutre corpo, mente e espírito ao mesmo tempo. Você está prestes a atravessar um portal, um ponto sem retorno. Porque depois de entender o que está por trás da frequência da abundância, você não vai conseguir mais se esconder da verdade. Vai enxergar as mentiras que te contaram. Vai sentir a energia que você mesmo bloqueou. E vai descobrir o que acontece quando você finalmente diz ao universo: eu estou pronto. Mas cuidado, esse conhecimento não é confortável. Ele destrói ilusões, desafia crenças antigas e obriga você a assumir 100% da responsabilidade pelo que manifesta. Ele exige coragem, porque aqui não existe espaço para vitimismo. Existe escolha, existe poder, existe verdade. Agora me diga, você está mesmo preparado para se libertar? Tudo ao seu redor vibra. O som da sua voz, o toque da sua pele, o pensamento que você teve agora há pouco. Tudo, absolutamente tudo, é energia em movimento, em constante vibração. E isso não é uma metáfora bonita criada por gurus espirituais. É ciência pura, é física quântica, é bioeletricidade. E mais importante, é a base oculta da abundância. Em 1905, Albert Einstein publicou a famosa equação E igual a mc², mostrando ao mundo que matéria e energia são a mesma coisa em estados diferentes. Como gelo, água e vapor, a substância é a mesma. O que muda é a vibração, a frequência. E se isso é verdade para a matéria, também é verdade para o dinheiro, para os pensamentos e até mesmo para suas emoções. Tudo isso é energia condensada, fluida ou em transição. Isso significa que aquilo que você chama de realidade nada mais é do que uma expressão temporária da frequência que você está emitindo. Seu corpo é um campo eletromagnético vivo. Seu coração, segundo o Instituto HeartMath, gera o maior campo eletromagnético do corpo humano, capaz de se expandir até 3 metros além da sua pele. Isso significa que você está o tempo todo transmitindo um sinal, uma assinatura vibracional. E sabe qual é o segredo escondido aqui? O universo responde a esse sinal. A energia que você emite, seus pensamentos, emoções, crenças e memórias, determina o que você atrai ou repele. Não por mágica, mas por ressonância. Assim como um diapasão que vibra ao ser tocado e faz outro diapasão na mesma frequência vibrar também, você atrai o que está em sintonia com sua frequência. Desejo intenso, mas misturado com medo e ansiedade, isso cria um sinal confuso, e o universo responde com mais confusão. Você pode desejar abundância com toda a sua mente consciente, mas se o seu campo energético está vibrando medo, culpa ou insegurança, é isso que será amplificado. Porque o universo não responde ao que você quer.
Ele responde ao que você é, energeticamente. E isso por si só já derruba todas as fórmulas mágicas de manifestação que você aprendeu até hoje. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Sua frequência não é fixada apenas pelo que você pensa agora. Ela foi moldada desde antes de você nascer. Toda a programação ancestral, todos os traumas herdados, as crenças limitantes da infância, os padrões sociais e religiosos, tudo isso criou o campo onde você opera hoje. E se esse campo está cheio de medo, escassez, autocobrança e dúvida, adivinhe, a abundância espiritual vai parecer um conceito distante, inalcançável. Não porque ela não existe, mas porque você está vibrando fora do alcance dela. Agora respira fundo e me escuta com atenção. A frequência da abundância existe, é real e está disponível o tempo todo, mas você só acessa quando está sintonizado, quando você relaxa o sistema nervoso, muda seus pensamentos repetitivos, ressignifica suas emoções e silencia o ruído interno. O campo começa a mudar, e quando o campo muda, a realidade responde. Mas e se tudo isso for verdade? Por que ninguém nunca te ensinou? Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes? Ou será que tudo isso foi escondido por razões mais profundas do que podemos imaginar? Agora eu preciso te perguntar, você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia, que líderes mundiais e celebridades usam para manifestar seus desejos e controlar a própria realidade? E que a igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1.500 anos porque ele ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar? Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Pois é, tudo isso foi revelado recentemente, e várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que estão alcançando. Como esse conteúdo é sensível e já foi censurado no passado, decidimos explicar tudo em um vídeo completo publicado em nosso próprio site. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você acha que está no controle, que pensa com liberdade, que toma decisões com base em lógica, valores ou espiritualidade. Mas o que ninguém te contou é que 99% do que você acredita ser autenticidade é só reflexo de uma programação invisível, instalada antes mesmo de você ter consciência de quem é. Desde pequeno você foi sendo moldado, não por maldade, mas por repetição. Cresceu ouvindo frases como: dinheiro não traz felicidade, quem nasce pobre, morre pobre. Espiritualidade é renúncia. Você precisa ser humilde, como se querer prosperar fosse arrogância. Esses comandos, que pareciam apenas conselhos inofensivos, foram se fixando no seu subconsciente como verdades absolutas. Verdades que hoje definem como você se sente diante da abundância. Mas essa programação não vem só da sua família. Ela está em todo lugar. Ela vibra nos noticiários que espalham medo e catástrofes. Está nas redes sociais, que reforçam a sensação de que você nunca é suficiente. Está nos filmes que retratam ricos como vilões gananciosos e pobres como virtuosos sofredores. Está nas igrejas que pregam sacrifício como caminho para o divino. Está nas escolas que ensinam obediência, mas não ensinam autoconhecimento. Está até nos cursos de desenvolvimento pessoal que colocam a culpa do fracasso apenas em você, ignorando os campos energéticos invisíveis que te influenciam o tempo todo. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, chamou isso de inconsciente coletivo, um campo de crenças, símbolos e padrões emocionais que atravessa gerações. Mas o que poucos ousam dizer é que esse campo pode ser manipulado, que ele está sendo manipulado, constantemente, deliberadamente. E você, sem perceber, está vibrando de acordo com uma frequência que não é sua. O sistema não quer que você saiba disso, porque quando você vive com medo, você consome mais, trabalha mais, se conforma mais e questiona menos. Eles não precisam mais te prender com correntes, basta manter seu campo vibracional em estado de escassez. E sabe qual é o truque mais perverso? Fazer você acreditar que o problema é seu. Então você sente culpa por querer mais, se julga por não conseguir meditar direito, acredita que precisa merecer abundância, como se fosse uma bênção divina a ser conquistada.
e não um direito energético. E quando vê alguém prosperando com leveza, algo dentro de você se incomoda. Não é inveja, é conflito vibracional. É o seu campo tentando entender como alguém conseguiu escapar de uma prisão que você nem sabia que estava. Mas agora você sabe. Você sabe que sua mente é um receptor, que seu sistema nervoso, quando está em estado de alerta, repele a abundância, que seu campo eletromagnético está sendo bombardeado todos os dias com sinais projetados para te manter em sobrevivência. E a sobrevivência é o oposto da criação. Agora vem a parte que o sistema mais teme. Tudo isso pode ser desfeito. Toda a programação pode ser reprogramada. Seu campo pode ser limpo. Seu sistema nervoso pode ser regulado. Suas crenças podem ser ressignificadas. E quando isso acontece, a vida responde, não como mágica, mas como consequência natural de um novo padrão vibracional. Mas antes, é preciso coragem. Coragem para enfrentar os próprios condicionamentos, para aceitar que muitas das vozes que guiam suas decisões não são suas. São ecos de um sistema que não te quer livre, porque um ser vibrando em abundância espiritual e material é um ser incontrolável. E aqui está a pergunta que vira a chave. Você vai continuar obedecendo uma programação que não escolheu? Ou vai finalmente começar a reescrever o seu próprio código? Você não precisa criar abundância. Ela já existe. Está ao seu redor, silenciosa, fluida, pulsante. Ela não está escondida. Está em outra frequência. Uma frequência que talvez você nunca tenha acessado. Não por falta de merecimento, mas porque ninguém nunca te ensinou o código. A abundância espiritual não é uma bênção divina distribuída de forma aleatória a quem vibra alto por acidente. Ela é ciência energética. É física aplicada à espiritualidade. É um padrão, um campo, uma vibração com a qual você pode se alinhar de forma intencional. Mas para isso, você precisa compreender um princípio essencial. Você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra. A física quântica já provou. No nível mais microscópico da existência, a realidade não é sólida. Elétrons e partículas subatômicas não têm posição fixa até serem observados. Eles existem em estado de possibilidade, pura energia potencial, até que alguém os observe. O ato da observação colapsa a possibilidade em realidade. Isso significa que a forma como você enxerga o mundo, suas crenças, sentimentos, reações, está literalmente moldando o que você vivencia. E é aí que entra o código. Dr. Masaru Emoto demonstrou, através de seus estudos com a água, que emoções, palavras e frequências modificam a estrutura da matéria. Amor gera beleza, medo gera caos. Seu corpo, sendo composto por mais de 60% de água, responde da mesma forma. Seus pensamentos estão esculpindo seus órgãos. Suas emoções estão desenhando seu campo eletromagnético. Sua frequência está programando sua vida. Então me diga, qual frequência você está emitindo agora? Se você vibra culpa, ansiedade ou insegurança, é isso que está instruindo o campo ao seu redor. Não importa o quanto você diga, eu sou abundante, se por dentro, seu sistema nervoso está em modo de sobrevivência. Você pode afirmar 1000 vezes que é próspero, mas se seu corpo vibra tensão, o universo responde à tensão, não à palavra. Tesla não falava em metáforas quando disse: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Ele estava oferecendo instruções operacionais. O universo funciona por ressonância. Isso é comprovado pela física. Campos coerentes se atraem, campos caóticos se repelem. Então a abundância não é uma recompensa, é uma consequência da coerência vibracional. E essa coerência acontece quando pensamento, emoção e corpo estão alinhados. Quando você sente paz ao pensar em dinheiro, quando seu corpo relaxa ao imaginar prosperidade, quando você não divide mais espiritualidade e matéria, mas entende que tudo é energia em expressão. Pense em você como uma estação de rádio. Você está emitindo uma frequência 24 horas por dia, quer perceba ou não. E o universo, como uma antena cósmica, está captando esse sinal e respondendo com experiências equivalentes. Está sintonizado em 89.9, mas quer ouvir 104.3? Não adianta gritar, reclamar, rezar. Ou você muda sua frequência, ou vive no ruído. E aqui entra o ponto que ninguém quer encarar. É mais fácil desejar do que sintonizar. Porque sintonizar exige abandonar os apegos, soltar a dor que já virou identidade,
desativar o vício emocional em sofrer, parar de contar a história de que tudo é difícil, e isso dói mais do que parece. Mas e se eu te dissesse que o universo está esperando você soltar, que a abundância já está pronta para se manifestar, mas só entra onde há espaço, respira, sente, percebe. Tudo o que você busca está a um ajuste vibracional de distância. Agora me responde com sinceridade brutal. Você vai continuar tentando manipular o mundo externo para compensar a frequência interna que você mesmo está emitindo? Ou está pronto para dominar o código que desbloqueia a realidade que sempre foi sua por direito? A verdade sempre esteve diante dos seus olhos. Ela sussurrava nos momentos de silêncio, nos lampejos de intuição, nas coincidências que você chamava de sorte. Mas você não ouvia, porque a frequência onde essa verdade vibra é sutil, silenciosa e incompatível com o barulho interno da escassez. Para acessá-la, é preciso parar de lutar e começar a lembrar. Lembrar que você é um ser eletromagnético, que cada célula sua emite informação, que cada pensamento gera um campo e que a sua vida atual não é um castigo, mas um espelho, um reflexo exato do que seu campo tem permitido. Você está preso? Não. Você está sintonizado com uma realidade que não te pertence mais. E a boa notícia é, a sintonia pode ser trocada. Carl Jung dizia, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. A maior prisão não está fora, mas no que você acredita ser inevitável. E o maior ato de libertação é enxergar com clareza o que te aprisiona e escolher diferente. Você foi condicionado a acreditar que não pode confiar em si mesmo, que precisa de intermediários para acessar o divino, que o dinheiro corrompe, que ser abundante é perigoso, e assim, toda vez que uma porta se abria, sua própria vibração a fechava, não por má vontade, mas por fidelidade inconsciente a padrões que já não te servem. Mas agora, algo começou a mudar. Você está despertando para o fato de que não é apenas um corpo tentando sobreviver. Você é uma frequência moldando a realidade, e nesse exato momento, pode começar a emitir um novo sinal, um sinal de presença, de abertura, de soberania. Sim, é verdade. O mundo ainda tenta te arrastar para a escassez, as telas, os ruídos, os dramas externos. Mas quando você domina sua frequência, tudo isso perde força, porque você não reage mais. Você cria. Você não espera mais validação. Você se alinha. Você não corre atrás. Você se torna um campo magnético de possibilidades. E aqui vai o ponto final, ou melhor, o ponto de reinício. A abundância espiritual não é um estado financeiro, é um estado de consciência. É viver em um corpo seguro, com um coração coerente e uma mente livre. É saber que você é a fonte, não a consequência. Que você não precisa se provar digno do fluxo. Você é o fluxo. Mas será que você está pronto para viver assim todos os dias? Será que vai ter coragem de deixar para trás a versão que vibrava medo, culpa e autoabandono, para finalmente assumir o lugar de onde nunca deveria ter saído? Você não está aqui por acaso. Nada neste universo vibra fora de ordem. Cada palavra que chegou até você, cada sensação despertada enquanto ouvia esse conteúdo, foi um lembrete, um chamado antigo, vindo de uma parte sua que já sabe, mas que estava silenciada pela correria, pelo medo, pela programação coletiva da escassez. Agora você já sabe. Não se trata de conquistar algo lá fora, mas de liberar o que sempre esteve dentro. A abundância espiritual é o seu estado natural quando você se lembra de quem é. E tudo o que bloqueia isso é só ruído. A verdadeira transformação não acontece quando você lê um livro ou escuta uma frase bonita. Ela acontece no momento em que você decide mudar a frequência do seu ser. Quando você para de repetir velhos padrões e começa a emitir novos sinais. Quando deixa de querer controlar tudo e passa a confiar no seu próprio campo energético. Porque o universo não responde a promessas. Ele responde à coerência. Mas atenção, conhecimento sem aplicação é só distração. Você agora tem uma chave nas mãos. E ela só tem valor se for usada para abrir as portas que você mesmo manteve trancadas por tanto tempo. A responsabilidade é sua, mas o poder também. A pergunta final não é se você é capaz de viver em abundância. A pergunta é, você vai continuar negando quem você realmente é? Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de verdade. Não só por assistir, mas por permitir que essa conversa acontecesse de alma para alma.
Eu sei o quanto é fácil cair nas distrações diárias e ignorar aquele chamado interno que diz: tem algo mais, mas hoje você escolheu ouvir. E isso, por si só, já muda tudo. Eu lembro de uma noite específica em que estava completamente sem direção. Sabe aquele silêncio pesado que parece gritar? Foi ali que eu percebi que não era o mundo que precisava mudar. Era a minha frequência, a forma como eu sentia, pensava e me relacionava comigo mesmo. Desde então, tudo começou a se alinhar. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque eu parei de lutar contra o fluxo e comecei a vibrar junto com ele. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para descobrir como líderes e celebridades vêm utilizando essa técnica ancestral para manifestar objetivos com precisão e por que ela foi deliberadamente censurada durante séculos. Agora me diz, você sentiu isso também? Se esse vídeo te provocou, tocou ou te fez questionar tudo, então faz o seguinte: curta, comenta e se inscreve no canal. Sério. Isso não é só para alimentar o ego do criador de conteúdo aqui. É para alimentar o algoritmo universal. E o do YouTube também vai. Ajuda a espalhar essa frequência para mais gente que está presa nos mesmos loops que você acabou de começar a quebrar. E agora, olha aqui no canto da tela. Tem 2 vídeos te esperando. Mas atenção, eles não são qualquer vídeo. Um deles pode tocar num ponto cego que você nem sabia que carregava. O outro pode revelar um segredo que você está pronto para lembrar. Só clique se estiver preparado para ir ainda mais fundo. A decisão, como sempre, é sua. Nos vemos no campo.